Amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que é uma satisfação muito grande, prazerosa estar aqui para nós continuarmos os nossos estudos em escatologia bíblica, nesta feita, estudando a lição de número 4, que tem como título a importância da nação de Israel, a importância da nação de Israel. Nós estamos estudando durante esse trimestre, o último de 2016, importantes temas relativos à escatologia bíblica para a faixa etária de 15 a 17 anos. E nós devemos realmente entender que estudar a escatologia bíblica é algo muito importante. E com os últimos dias nós temos visto um certo esfriamento em relação aos estudos da escatologia bíblica. Por isso que é importante nós sempre estar nos lembrando e também lembrando os nossos irmãos de que as profecias bíblicas relativas aos últimos dias, elas foram feitas por um Deus que é fiel e que cumprirá com cada uma das suas palavras. A lição de hoje é uma lição muito especial porque focará no povo eleito de Deus, no povo escolhido por Deus, que infelizmente rejeitou ao Messias, mas que não foi rejeitado completamente por Deus. O povo de Israel foi o povo que tinha tudo para dar certo, mas endureceu a sua cerviz e foi, digamos assim, rejeitado por um pouco. Mas Deus, que é fiel com as suas promessas incondicionais, voltará para o povo de Israel mais lá na frente, para então resgatar definitivamente aqueles que, digamos assim, são os remanescentes. A lição de hoje ela tem igualmente 3 objetivos aqui que eu quero ler com vocês. O primeiro objetivo desta lição é apresentar um pouco da história de Israel. Em segundo lugar, localizar a nação de Israel na escatologia bíblica. E, por último lugar e terceiro ponto, apontar Israel como relógio de Deus nas profecias bíblicas. O nosso texto principal, o texto áureo desta lição, está aqui em Jeremias capítulo 24 e o versículo 6, que diz assim: Porei os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, plantá-los-ei, e não os arrancarei. É a promessa que Deus fez ao povo de Israel, o povo indestrutível, o povo que ninguém pode destruir, porque é o povo que é alvo da promessa de Deus, e a promessa de Deus não pode falhar de forma alguma. A leitura bíblica em classe é um texto muito importante, que é até conhecido de todos nós, que é o texto de Ezequiel, capítulo 37, versículo de 1 a 12. Esse é um texto que muitas pessoas conhecem, e também é muito amado pelos pregadores da palavra, mas que normalmente as pessoas gostam de ver simplesmente aquela parte da visão de Ezequiel, onde Deus levou Ezequiel até um vale, onde estava cheio de ossos sequíssimos sobre a face do vale, e ali Deus fez uma pergunta a Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel, então, na sua limitação, responde, tu sabes. Então, quando Deus diz para o profeta Ezequiel para que ele profetizasse sobre os ossos e dizesse, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. E quando Ezequiel profetizou, diz a Bíblia Sagrada, que Deus fez entrar neles o seu espírito. Na verdade, diz a Bíblia, aqui no versículo 10, e profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército grande, um exército grande. Houve ali, naquele momento, como diz o versículo 7, quando Ezequiel diz que profetizou segundo a ordem do Senhor, houve um ruído enquanto ele profetizava, e fez-se um reboliço naquele vale, e os ossos juntaram, cada um ao seu osso, e diz a Bíblia que foi criado nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele,
e não havia vida. E depois o Espírito entrou ali e depois houve vida e aquele exército poderoso se pôs de pé. E as pessoas usam essa passagem, que é uma passagem linda, maravilhosa, e fazem dela uma passagem assim, fazem com que essa passagem diga tudo, menos aquilo que de fato o profeta Ezequiel estava querendo passar nesta passagem, que é justamente a restauração de Israel nos últimos dias. Aquele exército, aquele vale cheio de ossos sequíssimos, representa justamente a degradação, a apostasia de Israel, o povo que se desviou, não é? O povo que não, digamos assim, perseverou em seguir ao Senhor e obedecer à sua lei, seus mandamentos, era o povo que estava morto espiritualmente, longe de Deus, e ali representado por aquele vale cheio de ossos sequíssimos. Mas quando Ezequiel profetizou e aqueles ossos, cada um foi para o seu lugar devido, e depois nasceu ali os nervos e a pele, a carne, e depois, por último, o Espírito entrou e aquele grande exército se colocou de pé, representa justamente a conversão final do povo de Israel. Então essa passagem da leitura bíblica em classe fala justamente da restauração do povo de Israel. Esse é o contexto justamente que aponta realmente para uma realidade escatológica dos últimos dias. O primeiro ponto da nossa lição fala sobre o sermão profético, que nós já abordamos um pouco do sermão profético na última aula que nós ministramos. A lição diz exatamente o seguinte, aqui na página 29 da lição de professor. Sobre a nação de Israel, durante os eventos escatológicos, podemos compreendê-la por intermédio do sermão profético registrado em Mateus, capítulo 24, até o Mateus, capítulo 25, que foi o que eu disse na última aula, né? Realmente, esses capítulos, o objeto, realmente, o centro das atenções, não é a igreja, mas sim o povo de Israel. Continuando, observando esse texto, podemos perceber uma cronologia detalhada sobre os acontecimentos previstos em relação ao povo judeu. No primeiro momento, os ais de Jesus em relação aos fariseus, mencionados no capítulo 23, versículo 13 a 16, e vale salientar aqui, como eu disse também na última aula, que nós não podemos aqui descolar, né, desmembrar, separar, né, o capítulo 24 do capítulo 23, que ali no capítulo 23 está o contexto mais imediato, que é justamente aonde Cristo Jesus ele critica e censura os escribas e fariseus, que eram os líderes do povo judeu naquela época, né, parte da liderança do povo judeu naquela época, onde Jesus critica pela sua hipocrisia, pela sua desobediência, a falta de sinceridade daqueles homens que eram líderes de Israel, e ameaça justamente a ira de Deus e o juízo de Deus cair sobre eles por conta dos seus pecados. Então esse é o contexto do capítulo no qual o capítulo 24 está inserido. Seguidos do aviso da cegueira espiritual da nação, conforme os versículos 37 a 39, que segundo o teólogo Lewis Spencer Schaeffer, revelam que o sermão profético foi, abre aspas, para os filhos de Jerusalém, que, nesse caso, são uma representação da nação de Israel. Então, um grande teólogo, né, dispensacionalista, Lewis Spencer Schaeffer, citado aqui na lição, ele deixa aqui claramente, de forma categórica, o sermão profético foi para os filhos de Jerusalém, que, nesse caso, são a representação da nação de Israel. Outro importante teólogo escatológico, que é o Pentecoste, que tem um manual de escatologia, diz que essa passagem de Mateus apresenta os acontecimentos da consumação dos séculos antes do estabelecimento do reino milenial relacionado ao plano de Deus para Israel. A grande tribulação é um tema importante do sermão profético proferido pelo Senhor Jesus. E segundo as profecias bíblicas, além de suas características universais, esse acontecimento tem implicações diretas ao povo judeu. Logo, a cronologia das ocorrências desse período, a primeira metade da grande tribulação, conforme Daniel 9 e Apocalipse 12, pode ser formada didaticamente para o nosso
conhecimento. Aí aqui ele começa a fazer uma divisão desses acontecimentos relacionados ao capítulo 24 de Mateus. Ou seja, o capítulo 24 de Mateus, o capítulo 25, o sermão profético, o Senhor Jesus Cristo, está apontando justamente para o povo de Israel na sua apostasia. E o que aconteceu na apostasia do povo de Israel? O que diz, por exemplo, Jesus? O que Jesus disse, por exemplo, em Mateus capítulo 23, do 13 ao 16, conforme diz aqui a nossa lição. Vamos ver o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 23, versículo 3 em diante. Ele diz aqui o seguinte: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Então aqui em diante Jesus ele continua censurando os escribas e fariseus, que aqui, segundo o teólogo Schaeffer, também uma representação de toda a nação, de Israel. Quando observamos ainda no mesmo capítulo, o versículo 37, vamos aqui pular aqui alguns versículos e ir para o 37, Jesus ele faz aqui uma declaração do mais íntimo do seu ser. Ele diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejais os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus está aqui dizendo: eu quis ajuntar vocês. Jesus está dizendo que ele quis, só que o povo de Israel não quis. O que prevaleceu foi a vontade do povo, a vontade de rejeitar, a vontade de desobedecer. E quando eu digo que a vontade do povo endureceu, é porque Deus, na sua soberania, ele deu o livre-arbítrio para o homem, inclusive para o homem desobedecer a Deus. E, de certa forma, o livre-arbítrio é neutro. O homem tem livre-arbítrio tanto para obedecer quanto para desobedecer, quanto para fazer o bem como para fazer o mal. Ele escolhe, o homem que é um agente, ele escolhe, ele decide de forma autônoma entre uma coisa e outra. Uma coisa e outra. E quando ele escolhe pelo mal, pela desobediência, pelo pecado, ele está, digamos assim, desobedecendo a Deus. E Deus, claro que na sua soberania já tinha oferecido o livre-arbítrio, sabia que isso ia acontecer. Mas ele ofereceu o livre-arbítrio porque, condicionalmente, ele sabia que, pela sua vontade de fornecer ao homem o próprio livre-arbítrio, que resultaria em um bem incomensuravelmente maior. E diz aqui o texto sagrado que Jesus ele diz: eu quis, eu quis. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Veja só, Israel teve tudo. Israel foi a nação que recebeu a lei, foi a nação que foi abençoada por Deus com tudo. Quando a gente olha, por exemplo, o Antigo Testamento, o povo de Israel ali no Egito, sofrendo sob o jugo de Faraó, sob o sofrimento, o sol quente, trabalho escravo, fome, morte. E Deus então levantou Moisés para libertar aquele povo dali. Quando o povo muito mal tinha saído do Egito, já estava reclamando e murmurando, se levantando contra Deus. E Deus então abre o Mar Vermelho, guia o povo pelo deserto, nada falta ao povo. Diz a Bíblia que não havia doente entre eles, porque Deus tinha repreendido a enfermidade.
A palavra de Deus também diz que não havia ninguém morrendo de frio, porque Deus tinha providenciado uma coluna de fogo à noite, porque no deserto digamos assim, a temperatura ela é muito alta de manhã e de noite ela tem uma queda tremenda, drástica, né? A variação térmica ela é muito radical e Deus providenciou ali uma coluna de fogo à noite para que ninguém morresse de frio e durante o dia uma coluna de nuvem que fazia sombra para que o povo pudesse caminhar e ninguém morresse pelo calor do deserto. Deus providenciou pão para o povo, Deus providenciou carne para o povo, ninguém morreu de sede porque a água saía da rocha, e a rocha era Cristo que estava ali, a providência encarnada no meio do povo, dando para o povo tudo aquilo que o povo precisava. O povo recebeu a lei que Deus deu a Moisés, mas o povo murmurou, né? O povo se levantou contra Deus. Por exemplo, quando Moisés subiu o monte para falar com Deus, e olha que quando Deus se manifestava de forma patente, todos viam a manifestação de Deus e do seu poder, que era algo tremendo. Mas o povo, quando Moisés subiu ao monte e demorou-se ali alguns dias, diz a Bíblia que o povo logo correu a Arão e organizaram um culto idólatra com a permissão de Arão e fizeram ali um bezerro de ouro e adoraram aquele bezerro e disseram: você, né, com o bezerro, você que nos tirou da terra do Egito, você é o nosso Deus, e se esqueceram do Deus Yahvé, o Deus verdadeiro. Então o povo de Israel teve tudo, Deus deu tudo para o povo de Israel, mas o povo preferiu virar as costas, né? E mais do que tudo isso, o próprio Filho de Deus encarnou-se. A Bíblia vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, né? O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Cristo. Então o que é que Cristo tinha? O que é que Cristo tinha de fazer aqui na terra, né? Por que vinha à terra? O povo pecador, né? Um povo que transgredia a lei do Senhor, um povo que se demorava na prostituição, na idolatria, na mentira, que Deus já tinha usado de paciência dezenas de anos, né? Centenas, digamos assim, desde a época de Abraão, de Moisés, né? Passando pela monarquia e em seguida, logo depois da monarquia, Deus usou cativeiros para o povo de Israel cair em si, se lembrar de Deus e abandonar a idolatria, mas o povo permanecia desobedecendo a Deus, permanecia demorando-se no pecado. E o próprio Deus estava na glória que poderia destruir aquele povo, mas ele tinha feito uma promessa incondicional para Abraão. E por amor à sua promessa, feita ao justo Abraão, nosso pai na fé, Jesus, ele disse a Abraão, né? Deus ele disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus ali já estava pregando o evangelho para Abraão. A notícia da salvação para toda a humanidade já estava ali, de forma embrionária. E Cristo já estava no plano, no projeto eterno de Deus, que viria para dar a sua vida, para resgatar a humanidade, mas em prioridade para o povo de Israel. E quando Cristo veio, quando Cristo veio até o mundo, ele demonstrou seu amor para o povo de Israel, mas o povo permaneceu em rejeitar a Cristo, porque Cristo não veio oferecendo para o povo aquilo que a nação queria de forma mais imediata, que era uma salvação política, que era um rei de fato judeu, que viesse em uma carruagem de ouro, né? Mas Jesus veio na simplicidade, mas ele era o Messias prometido. E Jesus ele demonstrou, evidenciou que ele veio do Pai, que ele era o enviado de Deus, que ele era o Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, na sua simplicidade, mas também no seu poder, na sua autoridade, na sua ousadia. Mas o povo permanecia em rejeitar ao Filho de Deus, virar as costas ao Filho de Deus. Isso foi o maior pecado da nação de Israel. Tanto que diz aqui o próprio Jesus, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejais os que te são enviados. Quando Jesus diz isso, ele está falando resumidamente de toda a história do povo de Israel, desde o Antigo Testamento. Que foi essa a história? Deus enviava os profetas e o povo rejeitava os profetas. Né? Quem não se lembra? Profetas que foram rejeitados, como o profeta Jeremias, né? Que os próprios reis tinham ódio de Jeremias pelas palavras que ele dizia.
o próprio profeta Ezequiel e outros homens de Deus, né? Basicamente todos os profetas, eles sofreram algum tipo de rejeição, não é? Porque o povo queria continuar na vida de pecado. Jesus diz aqui: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os teus pintos debaixo das asas, os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus aqui ele estava realmente mostrando que ele era Deus quando ele se identificou como aquele que fez as tentativas de juntar o povo, de unir o povo, né? De unir o povo. Ele diz: foi eu quem quis ajuntar os teus filhos, mas tu não quiseste. Aí o versículo 38 é um versículo muito forte, quando diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. É a consequência, né? A consequência da desobediência daquele povo de Israel. Né? O povo rejeitou a Deus, o sumo bem, a única chance de salvação. Então, se o povo não quer, então Deus agora ele vai também rejeitar o seu povo. Agora nós vamos ver pelas profecias bíblicas que essa rejeição não é uma rejeição definitiva. Né? Não é uma rejeição definitiva. Mas a verdade é que Israel rejeitou a Jesus como seu Messias, como também os líderes de Israel validaram essa rejeição. Se nós lermos, por exemplo, a nossa Bíblia, lá em Mateus capítulo 12, versículo 38 a 40, a palavra de Deus nos diz o seguinte: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse, ele, Jesus: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Essa foi, digamos assim, a resposta que Jesus deu àqueles homens que rejeitaram a Jesus. Ou seja, eles queriam sinais, eles queriam ver provas materiais, né? Fora tantas aquelas outras que Jesus já tinha feito, mas na verdade aquilo dali refletia a incredulidade do coração deles. Porque Jesus poderia fazer muitos outros sinais. Na verdade, Jesus fez muitos, a Bíblia não relata todos, né? Ele fez muitos outros que não caberia, não daria nem para se escrever nos livros, como diz o apóstolo João, né? Se escrever, se registrar tantos milagres maravilhosos que ele fez, mas para um coração endurecido, né? Para pessoas incrédulas, todos os milagres do mundo ainda seriam pouco, porque eles já estavam digamos assim, preparados a rejeitar aqueles milagres, né? Eles já estavam preparados de forma já anterior a ter qualquer milagre que Jesus fizesse como insuficiente. Os líderes também invalidaram a vinda de Cristo. Quando Jesus entrou triunfante em Jerusalém, milhares de judeus gritaram: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Esta é a saudação messiânica judia, baseada no Salmo 118, versículo 26. As massas proclamavam que Jesus era o Messias, mas os líderes insistiam em rejeitá-lo. Por esse motivo, Jesus proferiu um juízo sobre a cidade de Jerusalém, conforme pode ser lido em Lucas, no capítulo 19, versículo 41 a 44. Já em Mateus, capítulo 23, do 1 ao 36, é a denúncia e condenação dos escribas e fariseus, a liderança de Israel, por causa de vários pecados. Então, a nação, ela rejeitou, mas Deus ele também ainda continua dando ao povo de Israel uma chance, né, uma oportunidade de redenção. Em Levítico, capítulo 26, Moisés predisse que os judeus, por desobedecerem à vontade de Deus, seriam espalhados por todo o mundo, a dispersão, a diáspora. E foi isso que aconteceu. A história de Israel é essa história de um povo que anda pelo mundo, né, disperso. Mas isso daí é o quê? É o reflexo do pecado do povo de Israel, da dureza do seu coração, né? O Israel hoje, por exemplo,
ela é, digamos assim, objeto da ira das nações árabes que estão ali ao redor de Israel, que não são palestinos, são árabes que se dizem palestinos e ainda cometem a loucura de dizerem que são os verdadeiros herdeiros daquelas terras, donos daquelas terras que pertencem a Israel, historicamente, desde o início. Aquele povo chegou ali de forma muito tardia e luta de dia e de noite para destruir Israel. Não só aquelas nações, mas muitos países, inclusive do Ocidente também, pela filosofia da ONU, tentam destruir o povo de Israel. Então o povo foi disperso por conta da desobediência. Está escrito aqui o seguinte: antes, porém, de usufruir das bênçãos desta aliança, o povo judeu deveria cumprir as condições do versículo 40 de Levítico, capítulo 26. Vamos ler, né? Levítico, capítulo 26, aonde fala claramente aqui para o povo de Israel. Diz aqui o seguinte: então confessarão, versículo 40, confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão que por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão. Me lembrarei e da terra me lembrarei. Que coisa maravilhosa! Deus está dizendo o seguinte: apesar da dureza do vosso coração em rejeitarem a Deus de forma deliberada, insistente, se vocês se arrependerem e se voltarem a mim, pedindo misericórdia e se arrependerem verdadeiramente de coração, eu me lembrarei do concerto que fiz com Jacó, dos concertos que fiz com Isaque e também do concerto que fiz com Abraão. Então, isso é glorioso. Deus está dizendo o seguinte ao povo: Israel, vocês ainda têm uma solução, que é o quê? Se converter. Só que nós temos visto que atualmente Israel está, digamos assim, em um momento de apostasia. Aí onde entra a questão escatológica, porque o povo de Israel só irá realmente se converter para alcançar esta bênção que está aqui em Levítico, capítulo 26, versículo 40 e diante, só em um período escatológico lá no futuro, durante a grande tribulação, que será, digamos assim, o instrumento que Deus usará para esmagar o ego do povo de Israel e reverter essa situação de apostasia na qual o povo está mergulhado. E Deus então cumprirá com as promessas incondicionais feitas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, ou como está aqui em Levítico na ordem: Jacó, Isaque e Abraão. Então é fato que Deus ele está dizendo para o povo de Israel: se convertam e eu vou dar a vocês mais uma oportunidade. E nós podemos ler isso que se repete no Antigo Testamento em várias partes, não é? Jeremias capítulo 3, do 11 a 18, descreve, por exemplo, as bênçãos que Deus tem guardadas para Israel no reino messiânico. Quando o Messias estabelecer seu reino, virá grande bênção e restauração para o povo judeu. Em Zacarias, por exemplo, capítulo 12, versículo 10, vai adiante neste tema. Os capítulos 12 a 14 são uma única revelação profética, uma única sequência de raciocínio. O capítulo 13 fala da purificação de pecados para toda a nação de Israel. O capítulo 14 descreve a segunda vinda e a fundação do reino. Por quê? Porque o povo não poderá ser inserido no reino do Messias sem antes passar pela purificação. A purificação de Israel, a segunda vinda e o reino messiânico estão, no entanto, subordinados a Zacarias capítulo 12, versículo 10.
antes de Israel receber a purificação dos seus pecados e antes de o Messias voltar para estabelecer seu reino, a nação deverá primeiro olhar para aquele a quem transpassou e implorar por sua volta. Após fazerem isto, receberão purificação e passarão a desfrutar das bênçãos da era do Messias. Ou seja, Deus ele dará a Israel uma oportunidade de salvação. Dará uma oportunidade de salvação. Paulo fala disso de forma exaustiva em Romanos capítulo 11, por exemplo. Ele fala isso de forma linda, capítulo 9, 10 e 11. Isso aí Paulo lhe trata de forma profunda. Nós não temos tempo para abordar isso aqui agora, dessa restauração de Israel, que Israel está preterida por um momento, mas será mais uma vez restabelecida agora. Só que nós temos que atentar que a Bíblia deixa claro que, ou seja, esta restauração ela deve ser precedida por um quebrantamento do povo de Israel. O povo deve se converter, porque o povo de Israel não entrará no reino de Deus sem antes ser purificado, e não será purificado sem antes clamar e pedir a Deus insistentemente pela sua volta, pelo seu retorno, conforme está aqui em Zacarias capítulo 12 e versículo 10, que nós podemos ler aqui na nossa Bíblia. Vamos ler aqui em Zacarias. Zacarias, capítulo de número 12, versículo 10. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Veja o que diz aqui a palavra. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, ou seja, o povo de Israel, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Meguido. É interessante isso aqui. O povo de Israel chorará, clamará por uma restauração. E isso não será, de forma alguma, sem ser precedido pela graça de Deus, que Deus dispensará a graça ao seu Espírito. Diz a Bíblia aqui que Deus dará naquele dia sobre a casa de Davi, ele derramará um espírito de graça e de súplica. O povo receberá um espírito que fará o povo disposto ao quebrantamento verdadeiro que será necessário para o verdadeiro perdão, restauração, consequente purificação do povo de Israel para a entrada no reino de Deus. Então, nós temos que atentar para essas realidades bíblicas importantes que a palavra de Deus está a nos apontar. Então, como se dará a regeneração da nação de Israel? A nossa lição, que nós estamos estudando hoje, ela trata disso, desses aspectos do quebrantamento futuro da nação de Israel. Por exemplo, aqui no quarto ponto da lição, diz que Israel será julgado. Por quê? Porque Israel não voltará para Deus sem primeiro ser julgado e, digamos assim, passar pelo juízo de Deus, ser massacrado pelo juízo de Deus, que acontecerá durante o período de grande tribulação. Nós já referimos aqui muitas vezes, durante os nossos estudos, à grande tribulação. Não vamos falar agora de forma mais extensa sobre a grande tribulação, mas que fique claro o fato de que a grande tribulação será um momento em que a atenção de Deus estará voltada ao povo de Israel. Depois, em outras lições, nós vamos abordar de forma mais profunda sobre a grande tribulação. Mas é importante dizer aqui que Deus estará na grande tribulação olhando para o povo de Israel, a fim de trazê-los mais uma vez à comunhão com Deus. Como se dará essa regeneração da nação de Israel? O escritor deste livro diz aqui o seguinte: eis então o duplo fundamento da segunda vinda. Israel deve confessar o pecado de toda a nação, conforme os textos que nós já lemos, e implorar pelo retorno do Messias, conforme Zacarias capítulo 12, o texto que nós lemos, no capítulo 12, versículo 20, pranteando como quem pranteia por unigênito. Os exércitos do anticristo na cidade de Bosra,
na campanha do Armagedon, entrará em seus 3 últimos dias conforme o que lemos por exemplo, está escrito em Oséias, capítulo 6, versículo 1 a 3, né? Que o Armagedon não será apenas um evento que acontecerá em um dia, mas será uma campanha de eventos que se desenrolará pela grande tribulação. Essa passagem de Oséias, capítulo 6, de 1 a 3, é, na verdade, uma continuação de Oséias, capítulo 5. A divisão dos capítulos não ajuda, pois quebra a linha de raciocínio. Muitas vezes os capítulos da Bíblia não seguem uma ordem, digamos assim, de fato que reflita a ordem dos eventos. Existe uma desorganização que na sistemática nós tentamos organizar. Oséias 5 e 15 exorta ao arrependimento. E em Oséias 6, 1 a 2, os líderes judeus conclamam a nação a arrepender-se e confessar o pecado que é comum a todos, ou seja, a toda a nação. Somente então Deus restaurará as bênçãos físicas que Israel desfrutou no passado. Não estamos a falar aqui de uma conversão em parte. Estamos aqui a tratar de uma conversão em massa de toda a nação de Israel que acontecerá depois da grande tribulação. E essa conversão em massa ela é imprescindível para o cumprimento das promessas políticas e físicas para a nação de Israel. Porque nós não somos daqueles que pegam as promessas que Deus fez ao povo de Israel no Antigo Testamento, espiritualizamos e aplicamos à igreja. Porque as promessas de Israel continuam sendo para o povo de Israel. Israel não perdeu as suas promessas. Naqueles dias, os líderes de Israel, por fim, reconhecerão o motivo de a grande tribulação ter vindo sobre eles, o que deverá ocorrer por intermédio do estudo das Escrituras e da pregação dos 144 mil remanescentes judeus, das palavras das 2 testemunhas, o terceiro sinal de Jonas, o qual os judeus de Jerusalém já haviam correspondido, ou pelo ministério de Elias. Então a lição fala aqui do ministério daqueles que irão pregar durante a grande tribulação, daqueles que vão ser os remanescentes, como está aqui na nossa lição, o ministério, no ponto 3, das 2 testemunhas. Que a Bíblia não fala a identidade deles. Não adianta aqui nós ficarmos especulando quem é, se é Elias e Moisés, se é Enoque e, sei lá, Abraão. Enfim, tem pessoas que especulam uma série de nomes aqui, mas a Bíblia não fala quem são, não fala de forma alguma quem são essas 2 testemunhas, mas farão parte daqueles que vão pregar o Evangelho durante a grande tribulação. Não só as 2 testemunhas, como também os próprios 144 mil judeus de Apocalipse capítulo 7, como também no capítulo 14, remanescentes das 12 tribos que serão selados por Deus com o compromisso de pregar o Evangelho durante a grande tribulação. O Evangelho, digamos assim, nos moldes da dispensação, da dispensação que está ali no contexto da grande tribulação. Então, muito provavelmente, será uma combinação de todos esses fatores, mas os líderes, de alguma forma, dar-se-ão conta do pecado da nação. Porque assim como a rebeldia do povo de Israel começou pela liderança e refletiu no povo, também a conversão começará a partir da liderança para refletir no povo. Para refletir no povo. Esse avivamento deve começar pela liderança. Embora no passado tenham levado a nação a rejeitar o Messiado de Jesus, agora farão com que a nação o aceite. Eles proclamarão o chamado de Oséias capítulo 6, do 1 a 3, que terá início nos últimos 3 dias anteriores à segunda vinda. Israel confessará seu pecado durante os 2 primeiros dias, conforme Isaías 53, 1 a 9, nos traz o que efetivamente falarão. Vamos ver pelo menos uma parte desse texto importante que fala aqui em Isaías, capítulo 53, e você que é professor, anote esses versículos que eu estou citando, que eu estou citando vários versículos e não assim, de forma aleatória, são versículos importantes, chave, básicos para nós entendermos tudo isso que eu estou dizendo, que é o Isaías, capítulo 53, versículo 1 em diante. Não, vamos ler aqui alguns, Por exemplo, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz
e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Vejamos agora o versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Esse texto, de certa forma, também é profético, porque ele traz a declaração que o povo de Israel falará no final da grande tribulação. Não é apenas profético no sentido messiânico, porque de fato isso aqui é o texto, um dos mais importantes do Antigo Testamento, que apontam para, de fato, aquilo que aconteceu durante a primeira vinda de Cristo, a encarnação e a sua morte, seu sacrifício cruento. Mas também aponta a resposta, como o Israel responderá diante do sofrimento que receberá da grande tribulação, e também do espírito de súplicas que cairá sobre toda a nação. E eles reconhecerão que aquele que padeceu tudo isso, ele era de fato o Messias. Nessa confissão, o povo admitirá que a nação vira Jesus como um homem comum, um simples criminoso que morrera por seus próprios pecados. Nesta hora, contudo, reconhecerão que Jesus não era um homem qualquer, mas o Cordeiro perfeito de Deus, o próprio Messias. E aqui eu quero concluir, eu poderia aqui ainda continuar falando muitas outras coisas, mas eu quero concluir aqui lendo mais outro trecho desse livro aqui, que fala dessa restauração. A regeneração da nação, portanto, virá através da confissão nacional descrita em Isaías, capítulo 53. No terceiro dos 3 últimos dias, toda a nação será salva, cumprindo a profecia de Romanos, capítulo 11, do 25 a 27. Será o terço sobrevivente dos judeus que estavam vivos no início da grande tribulação. A confissão e a regeneração de toda a nação de Israel se darão nos 2 dias que se seguirão à conclamação do arrependimento. Vamos ler aqui Romanos capítulo 11, versículo 25. Vamos ver esse texto paulino tão importante. Romanos capítulo 11, versículo 25, onde trata dessa questão da restauração de Israel. Veja o que diz aqui. Romanos 11 e o 25. Diz aqui o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O povo de Israel hoje está no período dos gentios. Os gentios estão pisando no povo de Israel. Isso ainda irá durar até o fim da grande tribulação. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto que com eles este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amado por causa dos pais. Quando Paulo diz isso, ele toca num ponto muito lindo, que Israel é amado. É um povo amado por Deus. Amado por conta do concerto que Deus fez com a nação de Israel, com os pais, né, os patriarcas. Então, quem tocar nesse povo, quem mexer nesse povo, está tocando em Deus. Está tocando em Deus, porque esse povo, a Bíblia diz aqui claramente, em Romanos, acabei de ler, é um povo amado, porque é um povo eleito, escolhido por Deus por conta dos pactos que Deus fez a Abraão. Deus, ele tem um amor tremendo a Israel. Quem mexe com esse povo, quem é contra esse povo, é contra o próprio Deus. Por isso que quando Israel se vê ali no final da grande tribulação, encurralado, o anticristo, os inimigos prontos para destruir, Jesus, ele descerá do céu com muito poder para então implementar o seu governo total e destruir os inimigos de Israel. Então que Deus possa nos abençoar e aplicar a sua palavra ao nosso coração, e que nós possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Você, que é professor de escola dominical, incentive o seu aluno a ler cada dia mais
estudar sobre a história de Israel, porque a história bíblica de Israel é bela e a história secular de Israel é tão bela quanto a história bíblica. Então vale a pena nós estudarmos sobre a história de Israel e aprender com a lição, né? A lição que esse povo nos passa. Até mesmo quando eles pecaram, se desviaram da vontade de Deus, eles nos ensinam, conforme Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10. Então que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos crescer tanto na graça como no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração de hoje e para sempre, em nome de Jesus.